Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 16. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, oremos. Bendito e soberano Deus, como é bom estarmos aqui, como é bom podermos nos reunir como tua igreja, teu povo e família aqui na terra. Senhor, nós amamos a ti e amamos a tua igreja, mas precisamos crescer neste amor e na compreensão do que significa amar a ti e a tua igreja. Ajude-nos nesta manhã a meditarmos nisto, a partir destas verdades gloriosas que acabamos de ouvir. Ensine-nos, Senhor, a vivermos como tua igreja, cada um de nós como parte, como membro de um corpo, como integrante de uma família unida pelo Senhor para a tua glória. Que o Senhor venha nos esclarecer, venha nos confrontar, venha nos encorajar e disciplinar em amor, para que saímos daqui edificados e amadurecidos na fé, para o louvor da tua glória te pedimos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. À luz de tudo aquilo que nós já aprendemos nas últimas semanas, sobre as marcas de uma igreja saudável, quais são as principais razões para o adoecimento e o descrédito da igreja em nossos tempos? Posto de outra forma, por que a igreja está tão em baixa na nossa sociedade? Quando o assunto é igreja, quando você fala sobre a igreja com outras pessoas, sejam elas crentes ou não, ou quando você ouve pessoas falando sobre a igreja, você costuma ouvir conversas positivas ou negativas sobre a igreja? Favoráveis ou desfavoráveis? Por quê? É uma série de razões, como temos falado aqui nas últimas semanas. Talvez pela falta da pregação fiel das Escrituras
sagradas que servem de fundamento para toda a vida da igreja. Talvez pela falta de adoração bíblica e espiritual concentrada nas verdades do Evangelho. Talvez pela falta de compromisso da igreja com a verdade, com a santidade, com o amor, com um testemunho diferenciado perante os que não são cristãos neste mundo. A falta, então, de um compromisso com a disciplina, o discipulado cristão. Mas eu creio que há mais um fator, e talvez seja o mais evidente aos olhos da nossa cultura, para o adoecimento e o descrédito da igreja, qual seja a falta de uma liderança pastoral fiel e íntegra. Quando o assunto é igreja, naturalmente a conversa vai para onde? Para os líderes da igreja, os representantes da igreja. E se a igreja está em baixa, é por boa causa, por conta do quê? Da falência dos seus líderes. Agora, sejamos justos, não é só com a falência dos líderes da igreja. Quando perguntados sobre as classes menos acreditadas, as que menos geram confiança, o povo brasileiro respondeu que as 3 classes em que menos acreditam são políticos, policiais e, qual o terceiro P? Pastores. Políticos, policiais e pastores são os grupos menos confiáveis na voz do povo brasileiro. E assim como for o descrédito da liderança dessas classes, assim será o descrédito das instituições que elas representam. Por que o Congresso está tão em baixa? Por que as forças policiais que deveriam nos defender estão tão em baixa? E por que a igreja está tão em baixa? Ora, o que o povo pensa da liderança dessas instituições se refletirá no quê? No que pensa, naquilo que eles representam. Então, com o descrédito dos pastores e da igreja evangélica em geral no Brasil, temos visto um novo movimento surgindo, chamado o movimento desigrejado. Quantos já ouviram falar nos desigrejados? É o grupo religioso, por assim dizer, que mais tem crescido no Brasil na última década, segundo dados do IBGE. Pessoas que se identificam como religiosas ou crentes, mas que não se identificam com uma única tradição, denominação ou instituição cristã. O discurso desse grupo é mais ou menos esse: nós amamos a Deus, nós gostamos de Jesus, mas nós queremos distância da igreja. Jesus, sim; a igreja, não. E há um número crescente de brasileiros se identificando com essa postura, pessoas que até nasceram e cresceram na igreja, mas que não querem ter mais nada a ver com uma igreja local. Então, será que a participação em uma igreja local é indispensável para a saúde da vida cristã? E por conseguinte, será que a liderança pastoral é indispensável para a saúde da igreja e dos cristãos que a compõem? Bem, são essas as perguntas que queremos responder nesta manhã, estudando a palavra de Deus e aprendendo mais sobre mais uma marca ou característica de uma igreja saudável. A quinta, já falamos sobre pregação, adoração, comunhão e discipulado. O assunto hoje é liderança pastoral ou pastoreio no contexto da vida da igreja local. Então olhemos para o texto e mantenhamos o texto de Efésios 4 aberto perante nós. Nós vamos consultá-lo aqui em partes. Nosso alvo hoje não é de expor este texto versículo a versículo, mas ver nele algumas ênfases importantíssimas para respondermos as perguntas que fizemos. E a primeira delas é a seguinte: será que existe vida cristã longe da igreja local? Qual é a resposta de Paulo? Não. Olha os versículos 1 a 6.
E nós veremos que não existe vida cristã saudável sem a expressão visível e concreta da igreja local. Observe comigo principalmente os versículos 4, 5 e 6. Paulo usa uma expressão aqui 7 vezes nestes versículos, um só ou uma só. E todas as vezes que encontrarmos algo dito 7 vezes na Bíblia, é motivo para pararmos e pensarmos, algo importante aqui. Paulo está falando de algo perfeito, completo em si. Ele diz que há um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito. Ele diz que há um só Evangelho, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, concentrados neste único Deus. Mas no versículo 4 ele diz que há um só corpo. Do que ele está falando? Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. E quando Paulo fala sobre igreja, ele não fala em termos gerais ou teóricos, ele fala sobre expressões visíveis e concretas do corpo de Cristo. Ele fala sobre igrejas locais, ajuntamentos como esse aqui, pessoas de verdade se reunindo em um único lugar, em um único horário, para louvarem um único Deus, numa só fé e numa só esperança. Veja que Paulo não consegue dissociar a fé em Deus e o culto a Deus da participação na vida do povo de Deus, o corpo de Cristo, sua família aqui na terra. É nesse contexto, diz Paulo, que nós vivemos à luz da nossa vocação. Olhe agora para os versículos 1 a 3. Paulo diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ele continua falando que essa é uma vocação para a humildade, para o amor e para a unidade. Ele diz no versículo 3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Qual é a unidade que ele tem em mente? Ele diz nos versículos 4 a 6: é a unidade da igreja, na família de Deus. E isso requer o nosso esforço, o nosso investimento. Quantos sabem que para constituir uma família, para ter filhos é fácil, difícil é o quê? É manter e fazer crescer esta família com saúde, com amor e com unidade. Paulo já nos disse que Deus nos fez uma família, Ele nos fez um corpo em Cristo Jesus, numa só fé, mas isso exige de nós uma contrapartida, que façamos todo o esforço para preservarmos isso aqui, que Deus criou. Um só corpo, uma só família, onde aprendemos a viver a vida cristã. O reformador protestante João Calvino disse que a igreja é tanto a mãe como a escola dos filhos de Deus. Por que ele usou essas imagens? Mãe e escola. Ora, porque literalmente a igreja, que é o corpo reunido de Cristo, é o lugar onde os filhos de Deus recebem cuidado, recebem alimento, como uma mãe que cuida e alimenta os seus filhos. Assim é a igreja para os filhos de Deus. Mas é também uma escola, onde esses mesmos filhos, cuidados e alimentados pelo Senhor, crescem, aprendem a viver nos caminhos de Deus. Por conseguinte, que nenhum filho de Deus ou nenhuma filha de Deus tente viver a vida cristã longe desta mãe e longe desta escola, que é a igreja. Ela é indispensável nos planos de Deus e deve ser indispensável nos seus planos também. Para colocar isso de outra forma, em tempos de tamanho descrédito da igreja, jamais nos esqueçamos que não podemos amar a Deus e desprezar sua família aqui na terra. Nós não podemos amar Jesus e desprezar a noiva de Jesus, que é a igreja. Não podemos amar o cabeça da igreja, que é Cristo, e desprezar os demais membros do seu corpo. Pois assim como for o seu compromisso com o Senhor da igreja, assim será o seu compromisso com a igreja do Senhor. Ninguém pode ter um compromisso com o Senhor da igreja sem ter um compromisso igual com a igreja do Senhor.
É isso que Paulo está ensinando, em outras palavras, nos versículos 1 a 6. Mas o restante da passagem que lemos, versículos 7 a 16, nos ensina uma segunda coisa. Nos ensinam também que não existe vida cristã saudável sem a participação ativa na igreja local, que é o serviço que prestamos a Deus ao servirmos uns aos outros. Veja o que Paulo diz a partir do versículo 7. Ele diz: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Paulo destrincha isso nos próximos versículos, mas ele está dizendo: todos que são filhos de Deus, servos de Jesus, discípulos do Mestre, são membros do seu corpo e, portanto, receberam de Cristo a graça para servir neste corpo. O que significa que não existem duas categorias de filhos de Deus, ou duas categorias de membros na igreja: os que servem e os que são servidos, ou os participantes e os consumidores, os prestadores de serviço e os consumidores de serviço. Não, diz Paulo, só existe uma categoria de discípulo, de cristão, de membro da igreja, que é o quê? É um servo. Ele é alguém capacitado por Deus, instruído por Deus para servir aos demais na igreja. A cada um foi dada esta graça, esta condição, este chamado, este dom, assim como os membros de um corpo. Todo membro do seu corpo é importante, sim ou não? Ouvido, boca, mãos, pés. Todo membro da igreja é importante, do mais recém-chegado ao mais experiente na fé. O que não quer dizer que todos terão a mesma função. Todos servem, mas nem todos servirão da mesma maneira. Veremos isso já já. Mas, meus irmãos, como isso é algo difícil de mudar na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de agir dentro da igreja. Por quê? Nós somos herdeiros de uma cultura religiosa no Brasil, predominantemente influenciada pelo catolicismo romano, que diz que existem duas classes dentro da igreja: os sacerdotes e o povo, o clero e o laicato, os leigos, aqueles poucos que servem, que prestam seu serviço, e a multidão que recebe este serviço. E é curioso notar como muitos que vêm desta cultura para a igreja evangélica mudam de igreja, mas não mudam de mentalidade. Ainda vem o pastor, os pastores e bispos como prestadores de serviços religiosos, e a maioria como consumidores destes serviços. Mas, meus irmãos, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu vejo que isso não condiz com o propósito de Deus. O que a palavra diz? A cada um foi dada graça para servir. Todos são chamados a servir. Nem todos servem da mesma maneira, mas todos são chamados e capacitados a servir. Tendo celebrado ontem o dia da Reforma Protestante, lembremos que um dos maiores lemas da Reforma foi o sacerdócio de todos os cristãos. Ou seja, todos aqui são chamados a serem sacerdotes, servos, ministros na presença de Deus. Pais e mães, filhos e filhas, pastores e ovelhas. A Reforma resgatou isso para a igreja, dizendo que não, você não precisa viver no mosteiro ou abandonar o casamento, a proposta do casamento, e viver um celibato como um padre ou sacerdote para servir a igreja. Não, você pode ser um sacerdote casando, tendo filhos, trabalhando, morando fora de um mosteiro, onde for. Você é um servo, você foi chamado a servir, é capacitado para servir em todas as suas áreas de ação, dentro e fora da igreja. Mas eu já estou antecipando a marca da semana que vem. Vamos falar sobre serviço semana que vem. O assunto hoje é pastoreio, e Paulo fala sobre isso aqui. Ele diz que todos nós fomos chamados a servir, capacitados para tanto, mas ele diz algo interessante nos versículos 11 e 12. Olhe para o texto comigo, Efésios 4, 11 e 12.
Ele diz, e ele quem? É Cristo, não? Aquele que dá graça aos membros do seu corpo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, versículo 13, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Veja só, Deus chama todos e capacita todos a servir. Mas dentre todos estes, Ele chama alguns, versículo 11, alguns poucos, para servirem de uma maneira muito específica e importante na igreja, mostrando-nos que não existe vida cristã saudável, nenhuma igreja saudável, sem o chamado específico da liderança pastoral. Deus chama alguns poucos do meio da igreja para servirem a igreja e capacitarem toda a igreja, diz Paulo, toda a igreja, para cumprir com seu serviço, a fim de que todos alcancemos a maturidade. É mais ou menos assim. Pense na sua família ou no seu local de trabalho. Se todos fossem o patrão no seu escritório, na sua oficina, na sua repartição, o que aconteceria? Todo mundo mandando, todo mundo dando ordens, todo mundo orientando o trabalho. Seria o quê? Uma enorme bagunça. Mas imagine que não houvesse patrão nenhum, ninguém que supervisionasse todo o trabalho. Seria uma confusão menor? Creio que não. Todos ali são importantes, mas alguns poucos têm uma importância específica, que é orientar o trabalho dos demais. Pense na sua casa. Se todos fossem o pai da família, o chefe da família, o que aconteceria? Seria uma bagunça. E se ninguém tivesse voz de comando na casa, o que aconteceria? Bem, diz uma irmã aqui na igreja que isso não existe, porque numa família onde não há autoridade, até o cachorro manda na casa, né? Já viu? Casa onde o cachorro é o dono da casa, ele sobe no sofá e não há ninguém que tire ele de lá, né? Só ele dá aquele todo mundo, as crianças e os adultos já recuam. Tem autoridade ali, só que é o bicho que manda na casa e não os adultos, não os humanos. Assim como for na casa, assim como for na sociedade, assim será na igreja, e por desígnio de Deus. Deus ordenou isso para o bem da igreja. Ele ordenou que não todos, mas alguns poucos sirvam como supervisores do rebanho, sirvam como capacitadores da igreja, para que todos possam servir. Ele menciona 5 grupos aqui, nos versículos 11 e 12. Ele fala sobre apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns dizem 5, outros dizem 4 grupos. Não temos tempo para explorar isso a fundo, mas podemos tecer somente os seguintes comentários. Paulo já falou sobre apóstolos e profetas antes na carta. Ele os mencionou lá no capítulo 2, e nos disse que o testemunho dos apóstolos e profetas servem de fundamento para a igreja. Provavelmente Paulo tem em mente aqueles homens inspirados por Deus para registrar as escrituras sagradas, que servem como fundamento da vida da igreja. Dons, portanto, que nos servem ainda hoje por meio do quê? Da palavra de Deus. Não, Deus não chama apóstolos e profetas hoje como Ele chamou antigamente. Mas os seus dons estão registrados aqui, na palavra de Deus, servem como nosso fundamento. Ele menciona evangelistas, que talvez soem um pouquinho diferente aos nossos ouvidos do que Paulo tinha em mente. Evangelista aqui não é necessariamente aquele que sai pelo mundo pregando o evangelho, mas sim aquele que confirma a pregação do evangelho. Timóteo é chamado de um evangelista na segunda carta de Paulo. Paulo diz a ele: faça a obra de um evangelista. Mas ele estava numa igreja que já conhecia o evangelho. Timóteo estava ali para confirmar e defender o verdadeiro evangelho das suas versões falsificadas.
Deus também nos abençoou com pessoas assim ao longo da história, para confirmar a pregação do Evangelho. Mas aí Paulo menciona pastores e mestres, e como eu disse, alguns tratam isso como grupos distintos. Eu creio que Paulo tem em mente um único grupo, pastores mestres, e veremos por que já já. Pastores mestres são aqueles que Deus levanta dentro da igreja, para edificar a igreja, construir a igreja a partir do seu fundamento, o fundamento dos apóstolos e dos profetas que nos ensinam o único evangelho. Estes pastores mestres são pessoas levantadas por Deus para instruir, para proteger e para capacitar toda a igreja para cumprir com o seu papel. De novo, estes homens não são provedores de serviços religiosos. Deus não levanta pastores e mestres com o fim somente de pregar um sermão, fazer uma oração por você ao final do culto e te atender em gabinete quando as coisas não vão bem. Pastores também fazem isso e devem fazer isso bem. Devem saber pregar, devem saber orar e aconselhar, sempre, em toda circunstância. Mas pastores não fazem só isso, e não devem ser vistos apenas por isso, para prover serviços religiosos, uma mensagem, uma oração, um atendimento e acabou. Nem tampouco pastores são gerentes da igreja, supervisionando a operação de programas, de eventos e de departamentos da igreja. Não, porque isso também seria uma função de prestador de serviço e consumidor, o pastor gerenciando e as pessoas consumindo, pequenos grupos, eventos de casais, retiros. Não, a relação aqui não é de prestador de serviço e consumidor, a relação aqui é de um treinador e treinados. Deus levanta pastores mestres para treinar, para capacitar a igreja para cumprir com seu papel. Pense num treinador de um time de futebol. Ele não é aquele que joga em todas as posições, em todas as partes do campo. Ele é aquele que supervisiona e capacita cada atleta do time a cumprir com a sua função, para que todos possam jogar juntos, como uma equipe. Assim é o pastor. Ele não cobra o tiro de meta e cabeceia para o gol. Ele não cruza o escanteio e está lá para fazer o gol. Não, ele está lá para preparar, capacitar toda a igreja, para que toda ela sirva a Deus. Isso é uma bênção de Deus, diz Paulo. Isso é um presente de Deus para a igreja. Pessoas que Ele levanta como pastores mestres para servir o corpo de Cristo. O que nos leva a uma pergunta muito importante: quais são as qualificações necessárias de um pastor mestre? Como saberemos identificar alguém chamado por Deus para cumprir esta função específica? Bem, para isso, vamos abrir em outra carta de Paulo, a primeira dele a Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Paulo nos dá aqui uma lista detalhada e bastante completa de alguém chamado para a função do pastor mestre. 1 Timóteo 3, versículos 1 a 16. Ouçamos a leitura. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, pausa, esta palavra bispo, talvez sua Bíblia até tenha uma anotação de rodapé. Ela significa tão somente supervisor. O Novo Testamento usa várias palavras para esta função. Ora usa a palavra bispo, ora a palavra presbítero, ora ancião e também pastor. Descrevem a mesma função. Então, quando ouvimos Paulo dizer, se alguém deseja ser bispo, poderíamos naturalmente trocá-la pela palavra pastor, ou presbítero, ou ancião. Se alguém deseja ser o ocupante desta cadeira, de supervisor do rebanho de Cristo, deseja uma nobre função.
Mas quais são as qualificações? Desejo somente não basta, diz Paulo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Como Paulo responde à pergunta: quais são as qualificações necessárias de alguém chamado a ser bispo ou pastor? Bem, a implícita é que alguém deve desejar isso. Primeira coisa que ele disse: alguém deseja isso, porque se não desejar, que não procure isso. Como disse Charles Spurgeon, se alguém conseguir se imaginar fora do ministério pastoral, fique longe do ministério pastoral. Mas se você não conseguir enxergar a sua vida, se não como pastor da igreja, então não faça coisa alguma que não seja pastorear o povo de Deus. É preciso que alguém deseje isso, mas desejo somente não basta, diz Paulo. Quais são as qualificações? Bem, há muitas, deixe-me agrupá-las em 3 grupos. Paulo fala sobre a competência de um pastor mestre, o caráter e a conduta. Competência, caráter, conduta. Qual é a competência de alguém chamado para o ministério pastoral? Paulo só menciona uma coisa. Isso é importante, porque mais importante na vida de um pastor não é necessariamente o que ele sabe fazer ou não, mas quem ele é. A prova do caráter e da conduta, diz Paulo, pesa mais do que a da competência. Mas Paulo menciona uma competência que distingue o bispo ou pastor mestre dos diáconos. Por isso lemos o texto todo. Por quê? No versículo 2 deste capítulo, Paulo diz que o bispo ou pastor mestre deve ser apto para o quê? Ensinar. Esta é a competência única exigida por Paulo de um pastor mestre, que ele saiba ensinar a palavra de Deus. É o que distingue a competência dele dos diáconos, uma palavra grega que significa um ministro ou servo ou serviçal, alguém que auxilia no serviço da igreja. Então, posto de forma mais simples, pastores devem saber ensinar e diáconos devem saber auxiliar o serviço na igreja. Mas por que pastores precisam saber ensinar, acima de tudo? Porque lembremos-nos, assim como for o ensino da palavra na igreja, assim será a vida e a saúde do restante da igreja. Se o pastor não souber ensinar, se ele souber fazer todo o resto, construir prédios, aconselhar, visitar, se comunicar, mas não souber ensinar a palavra, então podemos estar certos, esta pessoa não foi chamada para o ofício pastoral.
E esta é a função prioritária de um pastor. Foi por isso que os apóstolos, lá no livro de Atos, capítulo 6, designaram 7. Alguns identificam isso como o primeiro texto, onde diáconos foram separados pela igreja primitiva. 7 homens cheios de espírito, de boa reputação. Para quê? Para liberar os apóstolos para fazer o trabalho da oração e da pregação da palavra. Este é o trabalho indispensável de um pastor. Porque se o ensino da palavra estiver comprometido, toda a vida da igreja estará comprometida. Apesar das muitas competências cobiçadas por pastores hoje, e pelas igrejas, pelos membros da igreja, que olham para os seus pastores, o que as pessoas procuram num pastor? Popularidade, carisma, charme, personalidade, se ele tem um bom humor, se ele é sociável, se ele é um grande empreendedor, um terapeuta eficiente talvez. Meus irmãos, biblicamente falando, nada disso importa mais do que saber ensinar a palavra de Deus. Alguém chamado para o pastoreio é alguém que conhece a Bíblia, ama a Bíblia e sabe ensiná-la para que todo o povo de Deus conheça e ame as Escrituras Sagradas. Nenhuma virtude, nenhuma outra competência de um homem pode substituir o ensino da palavra. Esta é a sua competência, é a única que Paulo identifica. Se ele tiver outras, tudo bem, mas ele deve saber ensinar. Mas o que significa aptidão para o ensino? Quer dizer só que ele sabe ensinar a Bíblia? Creio que não. Porque à luz do restante do contexto, Paulo está dizendo, este homem também deve viver segundo a palavra. Seu caráter e a sua conduta devem espelhar o ensino da palavra. A aptidão aqui não é só competência técnica, habilidade no falar, mas é integridade moral e espiritual para poder ensinar a palavra de Deus. O que marca então o caráter de um pastor mestre? Paulo diz no versículo 2 em diante: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. O que significa esta palavra? Bem, o que ela não significa? Não significa que este homem deve ser perfeito, porque não existem homens perfeitos, não existem homens intocáveis, assumidades na igreja. Não, só existem pecadores salvos pela graça e capacitados para pastorear o rebanho. Paulo não está procurando homens perfeitos, mas homens íntegros, cuja vida e mensagem combinam. Homens que apresentam de maneira clara, convincente e crescente que a sua vida combina com a mensagem que é pregada. Por quê? Porque disso depende a reputação do evangelho. Se o pastor estiver desacreditado, a igreja estará desacreditada. Se o povo não souber que quem lhes prega a palavra é um homem íntegro e santo, o povo não viverá uma vida íntegra e santa. Porque qual será a justificativa? Se nem o pastor vive assim, por que nós temos que viver assim? Se o evangelho não transforma nem a vida dele, por que deve transformar a nossa? É necessário que este homem seja irrepreensível, não perfeito, mas íntegro, que haja coerência no seu testemunho e na sua mensagem. Mas notemos também que o que Paulo diz sobre o caráter deste homem não é algo exclusivo do pastor. Todas as palavras que Paulo usa deste homem também são aplicadas ao resto do povo de Deus. Só o pastor precisa saber governar bem sua casa? Todos os homens devem saber governar bem sua casa. Só o pastor não deve ser apegado ao dinheiro? Só ele deve ser pacífico, amável, moderado, sensato, respeitoso? Não, isso é esperado de todos os homens, de todos os membros da igreja. Mas Paulo exige isso especialmente do pastor, por quê? Já dissemos, porque a sua parcela de responsabilidade é maior, porque ele está em evidência e ele representa o evangelho e a igreja.
Mas de onde esse homem vem? Ele vem do meio de homens na igreja, irrepreensíveis, fiéis, piedosos, santos. O caráter irrepreensível deste homem, portanto, é um caráter convertido. Paulo diz isso. Quem almeja o pastoreio não deve ser recém-convertido. Isso pode representar uma grande tentação para ele e para o diabo, diz Paulo. É para o bem dele e da igreja que este homem não seja recém-convertido. Isso é importante ressaltar num país onde é mais fácil tirar carteirinha de pastor do que tirar uma carteira de motorista, um título de eleitor. Como diria o Boris Casóis, isso é uma vergonha. Esses homens devem ser treinados, devem ser experimentados e postos à prova, para ver se tem condições morais e espirituais para tanto. Ele não deve ser apenas um profissional da fé, que conhece o Evangelho e prega o Evangelho. A sua vida tem que mostrar que ele crê no Evangelho e vive segundo o Evangelho. E isso num país onde quem rouba mais faz, vai muito longe. Rouba, pastor, mas pelo menos faz. Não, isso pode servir para o Planalto, aqui não. Aliás, não deveria servir nem para o Planalto Central e nem na igreja. Não é porque sabe fazer alguma coisa que deve estar ali, nem no púlpito, nem na presidência ou no Congresso Nacional. Não pode ser recém-convertido, diz Paulo, deve ser testado, para que ele não caia na armadilha de Satanás e não se ensoberbeça, não se orgulhe, não se envaideça. Este homem deve ser dono de um caráter piedoso e santo, irrepreensível, fiel, diz Paulo, marido de uma só esposa. Porque se ele não honra nem o voto do casamento, ele não honrará o voto pastoral. Se ele não consegue honrar o compromisso feito com a sua metade, sua costelinha, sua amada, ele não cumprirá o seu voto com ninguém neste mundo. Tem que ser um homem fiel à sua casa e sua esposa. Diz Paulo, um homem moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro. Ou seja, um homem equilibrado, sabe ouvir os outros, pede conselho, reconhece os seus erros quando ele os comete, abre sua casa, visita a casa dos outros, é acessível, não é apegado ao vinho, não é violento, mas sim amável, pacífico, e não apegado ao dinheiro. Ele é um homem contente. Me perdoe, ele não pede ofertas para jatinhos, helicópteros, bicicleta e carro serve para este homem. A sua vida cotidiana demonstra que ele é um homem que ama a Deus acima de tudo, acima de ouro e prata, e que ele não está à venda para o dizimista mais expressivo da igreja. Ele não é um homem frouxo nas suas convicções para agradar os outros. Ele é um homem de bem, pacífico. Preserva a ordem da igreja, porque preserva a ordem dentro da sua própria casa. O seu caráter, diz Paulo, será visto na sua conduta. Paulo chamou de um pastor mestre, mas o que Paulo descreve aqui é um pastor servo. Porque primeiro ele serve a sua casa. Diz Paulo, se ele não sabe governar bem a sua própria casa, como ele será capaz de governar a casa de Deus, que é a igreja? Ou seja, se a esposa e os filhos deste homem não puderem dar bom testemunho dele, muito menos os membros da igreja. Assim como for a regra da casa, assim será a regra na igreja. O que nos traz a um ponto sensível, mas importante. Pastores são homens. Homens de Deus, mas homens de Deus. Porque Deus só chama homens para o pastoreio. Se Paulo exige que eles sejam fiéis à sua esposa e governem bem a sua casa, Paulo tem em mente homens e não mulheres. Irmãs, isso não é de forma alguma um desprezo aos seus dons e talentos. As irmãs podem e devem servir em uma imensidão
de funções e maneiras dentro do corpo, aconselhando, visitando, orando, intercedendo, encorajando umas às outras, servindo as suas famílias, servindo as nossas crianças. Mas uma coisa Deus nunca pedirá às irmãs: que elas pastoreiem a igreja, porque isso é responsabilidade de homem, diz Paulo. Assim como for no lar, assim será na igreja. Se homens devem governar sua casa, homens devem governar a igreja também. Se as mulheres estão governando, é porque os homens não estão fazendo o seu papel. Elas estão lá cobrindo o buraco que nós deixamos. Eles são servos dentro de casa, eles pastoreiam suas esposas e filhos, e portanto serão servos dentro da própria igreja. Ele não será uma pessoa no púlpito e outra na sala de estar na sua casa. Não. O que ele for dentro de casa, ele será fora de casa. E por isso, diz Paulo no versículo 7, ele terá o bom testemunho até dos que não são da igreja. Os que não são crentes, e muitas vezes são os descrentes que têm o melhor entendimento da qualidade do pastor do que os crentes. Não sei porquê, mas os descrentes costumam ver os furos dos pastores melhor do que os próprios crentes. Diz Paulo, não, este homem terá bom testemunho, tanto dentro da sua casa e dentro da sua igreja, como fora dela. Para que o evangelho não caia em descrédito, para que a igreja fique de pé, e Deus seja louvado. Meus irmãos, em tempos em que pastores são medidos pela sua personalidade e popularidade, seu carisma, seu charme, seu poder de comunicação e de aglomeração, não é assim que as pessoas medem os pastores? Quanta gente tem na igreja, o prédio é grande, o orçamento é robusto, ele tem programa de televisão, ele está na mídia. Paulo diz que nada disso importa. Uma coisa só importa: este pastor é um homem de Deus, sim ou não. Ele sabe ensinar a palavra e tem envergadura para isso, moral e espiritual. Ele é um homem testado, é um homem provado e aprovado, então que sirva nesta função, senão que não sirva. Porque assim como for a saúde dos pastores, assim será a saúde do restante da igreja. O que tudo isso exige de nós? Para terminarmos, quais são as exigências de uma igreja saudável em relação à sua liderança pastoral? Avance comigo 2 capítulos em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 a 20. Paulo diz, 1 Timóteo 5,17: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. A primeira responsabilidade da igreja junto aos seus pastores se chama honra. As ovelhas devem honrar os seus pastores. Como diz Paulo? Materialmente. Por quê? Não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. Se até o boi é digno do seu alimento, quanto mais este jumento que lhes prega. Não prive o pastor do seu direito digno de trabalhar, de sustentar sua casa e viver modestamente e piedosamente. Quer dizer que dízimos e ofertas não são a nossa anuidade ou mensalidade na igreja. Não, são nosso voto de amor com aqueles que nos pregam e alimentam espiritualmente. Pregam a palavra e alimentam a nossa alma. Por que pregamos fidelidade no dízimo e generosidade nas ofertas? Porque esses homens são dignos. Não só porque temos que pagar a luz e ter lanche para as crianças e um bom currículo, não, mas para que os homens de Deus, levantados por Deus,
possam servir com dignidade perante Deus e o seu povo. Honre esses homens. Honre esses homens nos dízimos e nas ofertas. Mas honre-os também moralmente e espiritualmente, diz Paulo, no versículo 19. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Em outras palavras, o pastor é a pessoa mais visível e vulnerável da igreja. Ele é o mais facilmente criticado, caluniado e blasfemado. Então não dê ouvidos a toda fofoca sobre o pastor e a sua família. E o pastor não dará ouvidos a toda fofoca sobre os membros da igreja. Que haja uma honra mútua. Preserve a reputação do seu pastor. Não acredite e não repasse tudo que você ouve sobre a liderança. Mas, diz Paulo no versículo 20, se tiver procedência, se mais 2 ou 3 pessoas concordarem, se houver um parecer unânime, corrija esse homem, porque ele não é um homem perfeito, nem ele nem a sua família. Se os meus filhos saírem da linha, procurem o pastor. Não é filho do pastor, não toque no filho do pastor, por favor. O pastor precisa reconhecer o erro dos seus filhos, mas também não cobre mais do filho do pastor do que os outros filhos. Não, você é filho do pastor, seja justo com o filho do pastor, e nós seremos justos com seus filhos. Mas se houver procedência, chame o pastor à parte. Ele errou, ele se cedeu, ele se omitiu, corrija-o em amor. Honre-o. Honre os seus pastores. Hebreus 13, estamos terminando, eu prometo. Avance comigo para Hebreus 13. Versículo 7. Diz: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Honre os seus pastores, obedeça os seus pastores. Observe bem a vida deles, diz o autor aos Hebreus, o casamento deles, como eles criam seus filhos, como eles se portam dentro e fora da igreja. Observem a vida deles para que vocês possam imitá-los. Vida e mensagem andando juntas. Obedeçam seus líderes, porque diz o autor, isso lhes é proveitoso. Preste contas a eles, porque eu e o pastor Marcelo e o bispo Walter um dia estaremos perante o juiz de toda a terra, prestando conta pela sua alma. É o que diz o autor. Se nós um dia estaremos respondendo pela sua vida, então diz o autor, responda à orientação dos seus pastores. Porque não há nada mais gratificante para um pastor do que ver uma ovelha acatando um conselho e seguindo. E não há nada mais desagradável para um pastor do que ver uma ovelha virando as costas para o seu conselho. É que nem um filho que você ensina, instrui, corrige, disciplina. Há algo mais desagradável para um pai do que ver um filho andando no caminho oposto a que o pai e a mãe estabeleceram? Não há nada mais desagradável para um pastor do que ver uma ovelha sentada no banco, ouvindo a mensagem domingo após domingo e fazendo exatamente o contrário. Meu irmão, priorize o domingo, desligue a televisão, faça o culto doméstico, coloque as primeiras coisas em primeiro lugar. Quando uma ovelha faz isso, o coração do pastor se enche de alegria. Quando não faz, parte o nosso coração, porque eu terei que prestar contas pela sua alma um dia. Não é à toa que no versículo 18 o autor diz: orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo.
honre seus pastores, obedeça os seus pastores. Ore, 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 ore pelos seus pastores, para que eles possam servir com consciência limpa e servir de maneira honrosa. Porque se o diabo derrubar o pastor, as ovelhas se dispersam. Basta que o diabo derrube um pastor, o estrago já está feito pelo restante da igreja. Ore pelos seus pastores, pelo casamento, pelos filhos, pela saúde, pelo sustento, sabedoria, discernimento no pastoreio. Este é um sermão sobre pastores, mas não é um sermão só para pastores, é um sermão para a igreja toda. E se eu puder dar mais um conselho vindo da palavra, é este: de onde Deus levantará os futuros pastores nesta igreja? Sabe qual a resposta? Não é exclusivamente na casa do pastor. Pode vir da sua própria casa. Pode ser você. Então oremos pela próxima geração de pastores. Oremos pelos homens desta igreja, que eles sejam irrepreensíveis, fiéis, moderados, sensatos, amáveis, pacíficos, não violentos, não apegados ao dinheiro nem a muito vinho. Que eles saibam educar os seus filhos e treinar homens de Deus dentro de casa, para que quando Deus chamá-los para o pastoreio, eles estejam prontos e preparados para pastorear. E se nós homens nos portarmos como homens dentro de casa, eles não serão engambelados por um falso pastor na esquina, porque eles saberão identificar um verdadeiro homem de Deus assim que ouvirem as palavras dele e virem o seu comportamento. Irmãos, sejamos homens de Deus dentro de casa. Irmãos, eduquemos os nossos filhos para que eles não sejam tragados por impostores hipócritas. Irmãos, oremos por Timóteos, por muitos Timóteos. E se Deus estiver chamando Timóteos aqui, Timóteos, orem, preparem-se. Você não sabe quando Deus vai te chamar. Esteja pronto, assim que Ele te chamar. Em tudo isso, meus irmãos, eu confesso, eu não estou à altura deste chamado. E creio que todos nós estamos aquém de tudo isso que aprendemos hoje. Então que oremos para que Deus tenha misericórdia dos pastores e das ovelhas desta igreja. Que o bom pastor, Jesus Cristo, o único bom pastor, nos corrija, nos discipline, nos perdoe, nos capacite, para que os pastores e as ovelhas desta igreja sejam uma família saudável, para a glória de Deus e para a honra do Evangelho neste Brasil. Vamos orar. Amado Senhor e Deus, esta igreja é tua, este púlpito é teu, este santuário, esta família, cada membro dela, cada pastor, cada ovelha, cada membro deste corpo te pertence. Ajude-nos todos, Senhor, a servirmos conforme a função que nos foi designada. Aqueles poucos a quem o Senhor chamou para ensinar a palavra e servir de exemplo para o rebanho, Senhor, guarde-nos, protege-nos, livre-nos do mal. Perdoe-nos nas nossas falhas, corrige-nos onde precisamos ser corrigidos, ajude-nos a crescer em tudo, para melhor cuidarmos da Tua igreja. Cuida, Senhor, dos membros desta casa, para que também possam honrar Sua liderança e obedecê-la, e ouvi-la com temor e tremor, orando por ela, seguindo-a na medida em que ela for fiel à Tua palavra. Mas, Senhor, eu peço especialmente pelos homens desta casa, que sejam homens de Deus dentro de casa e no mundo, que sirvam de exemplo para a próxima geração. Que o Senhor levante Timóteos nesta casa,
Se houver Timóteos aqui, Senhor, chame-os, convence-os desse chamado soberano e prepare-os, Senhor, para assumir esse chamado quando o tempo chegar. Em tudo isso, bom pastor, cuida do teu rebanho aqui. Que a tua vontade prevaleça em todos nós, em o nome de Cristo Jesus. Amém.